Os Chapéus de Palha finalmente se encontram com o gigante Deus do Sol, e esta criatura os encurrala, fazendo até mesmo com que todos eles fujam inicialmente. E então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o mangá de One Piece finalmente voltou com o capítulo 1128. Com o começo desse novo arco, tudo ainda parece um pouco confuso, mas aos poucos a gente vai entendendo o que realmente está acontecendo, com agora o gigante Deus do Sol aparecendo de frente para os Chapéus de Palha. Então eu peço que, se você gosta dos capítulos aqui no canal, para você deixar o seu like, porque essa é a maior ajuda que você pode dar para o canal. Então deixe o seu like e vamos agora para o One Piece 1128, chamado RPG. O capítulo começa exatamente na sequência do último, com Luffy, Zoro, Sanji, Usopp e Nami acordando misteriosamente dentro de um reino cheio de animais gigantes. Sanji, segurando Nami em seus braços, olha para aquele reino e diz que isso com certeza não é um de seus sonhos, já que tem homens naquele local, fazendo Nami se perguntar que tipo de sonho o Sanji tem. Nami então fala para Sanji tomar cuidado, já que aquele lugar em que eles estão parece estar caindo aos pedaços, onde tudo parece ser feito de peças estilo Lego. Após então a batalha contra o gato gigante ter acabado, Luffy olha para Usopp e fala que ele poderia ter derrotado o gato se ele quisesse, mas Usopp apenas grita que quando acordou nesse lugar, ele já estava sendo engolido pelo gato gigante e por isso ele entrou em pânico. Usopp então começa a falar com os Chapéus de Palha. Ele diz que todos eles estão com roupas típicas dos gigantes de Elbaf, mas que aquele lugar provavelmente não é o verdadeiro reino de Elbaf, já que roupas de gigantes nunca serviriam para eles que são humanos comuns. Nami então se aproxima da enorme árvore que os cidadãos desse reino disseram ser a Yggdrasil, a árvore da mitologia nórdica que conecta os 9 mundos, e a Nami percebe que esta árvore também é formada por várias peças, e quando o reino é mostrado de uma forma mais próxima, podemos ver que tudo ali não passam de peças. Com isso, descobrimos que aquele lugar realmente não é Elbaf, mas apenas uma construção de algum gigante, provavelmente uma representação fiel ao verdadeiro reino de Elbaf, até porque todos vestem roupas dos guerreiros gigantes e já vimos que o reino verdadeiro de Elbaf possui uma árvore gigantesca, que com certeza é a verdadeira Yggdrasil. Os Chapéus de Palha então olham para esse reino e dizem que é melhor perguntar para alguém onde eles estão. Luffy diz que é melhor eles voltarem ao mar, e Sanji diz que provavelmente não tem mais ninguém ali dos Chapéus de Palha, até porque ele não está sentindo a Robin com o seu radar do amor. E no fim, Luffy então decide que é para eles irem perguntar a alguém, e com isso Luffy sai todo feliz, dizendo que eles estão indo para uma nova aventura, o que deixa a Nami furiosa, com ele achando diversão nisso. Nami até mesmo comenta que é muito estranho um lugar daquele tamanho não ter vento nenhum. Mas de repente então, um barulho começa a se aproximar dos Chapéus de Palha, e um homem montado em um grilo gigante aparece em sua frente, o que foi a oportunidade perfeita para eles perguntarem que local era aquele e o que estava acontecendo ali. O homem então começa a explicar. Ele diz que não tem muito tempo, mas que aquele lugar é do Deus do Sol. Até mesmo o grande castelo Big Stan, o lugar onde os Chapéus de Palha estavam, também é comandado por divindades, sendo o deus daquele lugar o Sketch-sama. Os Chapéus de Palha então perguntam se tinha alguém lá dentro daquele castelo, e o homem responde que não, apenas um gato, nos revelando que aquele gato com uma coroa na cabeça, na verdade era o deus daquele local, o Sketch-sama. Imediatamente ao ouvir isso, Luffy começou a dizer que então esse é o gato que eles espancaram. Mas antes de terminar a fala, Usopp tampa sua boca, até porque aquele era um deus para eles. O homem então finaliza dizendo que basicamente esta é uma terra de deuses e que precisa partir porque o deus dos espinhos deve estar faminto, fazendo a Nami perceber que esse deus dos espinhos foi a criatura que ela eletrocutou antes.
o homem então dá um último aviso para os Chapéus de Palha antes de ir embora. Ele fala para eles nunca irem para trás do castelo, porque tem uns guardas bem fortes protegendo o templo do Deus do Sol, e até hoje nunca ninguém conseguiu voltar de lá. Imediatamente ao ouvir isso, o Luffy nem pensa duas vezes e sai correndo para lá, deixando Nami e o Usopp assustados. Zoro também fica animado com o fato de ter seres fortes por lá e segue Luffy, deixando Sanji furioso por eles não pensarem em suas ações. Luffy então começa a correr animado, dizendo que tem guardas fortes e até mesmo um deus e por isso precisa ir até onde eles estão. Enquanto isso, os outros Chapéus de Palha correm atrás dele. De repente, então, Luffy vê uma outra pessoa correndo em sua direção com também roupas de Elbaf, mas ele decide ignorar e continuar correndo mesmo assim. E então, do nada, Luffy dá de cara com o espelho. Aquele correndo em sua direção era o seu próprio reflexo. A batida do Luffy causa um impacto que começa a trincar o espelho, revelando que todo aquele lugar, na verdade, era falso. O céu não era verdadeiro, e ele era fechado todo por espelhos. É por esse motivo que a Nami percebeu que não havia vento ali dentro. Os cidadãos desse lugar veem o céu rachando e ficam assustados, se perguntando o que está acontecendo. Mas da rachadura que o Luffy fez no espelho, abre um buraco que dá acesso a uma sala de um gigante, onde todos os objetos são incrivelmente grandes. Os Chapéus de Palha então percebem que aquele reino de peças nada mais é do que uma forma do gigante se divertir, como se eles fossem seus pets, e então eles entram naquela sala. Assim que entram, de repente, alguém começa a gritar por ajuda. Os Chapéus de Palha percebem que é uma voz familiar e descobrem que se trata do Chopper, que imediatamente começa a chorar de alegria ao encontrá-los. O Usopp então percebe dentro daquela sala uma máquina de costura e também várias roupas de Elbaf para tamanhos humanos, e descobre que na verdade esse Deus do Sol apenas os trata como bonecos, criando as roupas e os trocando, e depois colocando eles em seu mundo. Os Chapéus de Palha então olham para o vidro de dentro da sala e conseguem ver todo o reino de lá. E assim, eles percebem na hora que é tudo falso, que é apenas um gigante maluco que coloca pessoas e bichos dentro de um país de blocos para se divertir. O Usopp então fica assustado, mas diz que então ali com certeza é o reino de Elbaf, já que é uma casa de gigante em que eles estão, e isso deixa o Luffy muito animado. Mas a Nami fala que não é bem assim, que a única coisa que eles sabem é que tem um gigante por aí, mas isso não garante que eles estejam em Elbaf. Chopper então diz para eles saírem dali antes que o gigante volte, e pergunta onde estão os outros Chapéus de Palha, porque eles precisam reunir todos para fugirem juntos. Ouvindo isso, o Usopp diz que a melhor forma de encontrá-los é voltar para a cidade e ver se eles conseguem alguma outra informação, e também mesmo que esse gigante seja estranho, é melhor evitar conflitos com ele. E por isso, é pro Luffy não fazer besteira. De repente, então, uma enorme cobra aparece na sala do gigante, e Luffy parte pra cima dela. Vários ratos gigantes também aparecem, e até mesmo um corvo gigantesco com uma caveira na cabeça. Nami, ao perceber isso, de repente então grita que esses são os guardas do templo do Deus do Sol. Luffy então imediatamente entra na sua forma Gear 5 e começa a lutar contra eles. Nami fala para ele acabar com os animais logo antes que o Deus do Sol chegue, porém já era tarde demais. Porque enquanto isso, do lado de fora daquela sala, um gigante com uma máscara de crânio de alce caminha até a porta. Ele possui um manto negro e um cajado na forma de um sol, além de um escudo que também tem o mesmo símbolo, nos revelando que aquele é o gigante Deus do Sol. Ele então abre a porta e vê Luffy e os Chapéus de Palha enfrentando seus guardas animais, e a batalha havia feito com que a sala inteira entrasse em chamas. O gigante Deus do Sol, ao ver isso, fica furioso. Ele então grita o que eles estão fazendo com seu templo. O Usopp vê o gigante furioso e imediatamente grita para o Luffy que agora deu ruim, e é melhor eles fugirem porque o Deus do Sol chegou. Luffy então dá um enorme soco na serpente gigante, a derrotando, fazendo o Deus do Sol gritar seu nome.
Jormungandr, o nome da serpente lendária da mitologia nórdica. Imediatamente então os Chapéus de Palha começam a fugir dali, entrando novamente no reino de blocos. Luffy percebe que esse gigante é enorme, ainda maior do que gigantes comuns, e Zoro percebe que tem algo de estranho nisso. Enquanto correm, os Chapéus de Palha então se encontram com o Gato Rei que eles haviam espancado antes, e o gato está furioso. Ele tenta atacar os Chapéus de Palha, mas Zoro e Luffy facilmente o subjugam novamente e ainda montam em cima dele para que eles o carreguem mais rápido. Enquanto correm, o gato começa a miar furioso, e Chopper, que consegue entender os animais, fala que o gato disse que não deixará isso barato. Nami então diz que tudo bem, mas logo muda de assunto. Ela fala que não achou nada de valioso dentro da sala do Rei do Sol, porém achou algo muito útil. Ela então pega vários papéis, e Sanji, olhando para aquilo, fica feliz, dizendo que é o manual de construção do País dos Blocos, um mapa do local. Porém, esta felicidade logo acaba. Zoro olha para trás e diz que ele está vindo. Então vemos o gigante Deus do Sol correndo atrás dos Chapéus de Palha em cima do gato. O gigante grita com eles, perguntando o que foi que eles fizeram com seu país de blocos. Os humanos então olham para o gigante e ficam assustados. Eles falam que o Deus do Sol está furioso. E enquanto isso, o gato corre o mais rápido que pode para se salvar. O Sop e Nami até mesmo dizem para todos se segurarem, porque se continuarem andando reto, encontrarão outro espelho, e se quebrá-lo, vai dar para sair dali. E por isso é bom eles irem o mais rápido possível. Porém, o Deus do Sol, com um olhar furioso, diz que eles não têm para onde fugir. E bom galera, basicamente os Chapéus de Palha apenas estavam dentro da sala de um gigante que se diz ser o Deus do Sol. Mas como sabemos, o verdadeiro Deus do Sol é o Luffy. Então esse encontro pode nos revelar mais sobre os contos de Elbaf, com esse gigante revelando mais sobre o Deus do Sol e por que ele decidiu assumir esse nome. Outro detalhe é que o gigante possui um escudo e um cajado com símbolos do Sol, assim como um verdadeiro guerreiro. Mas no fim, eu senti que esse gigante na verdade é apenas um amante de costura que gosta de brincar de casinha. Ele não é um deus poderoso como todos veem, até porque o próprio Zoro disse que tem algo estranho, quando Luffy falou que o gigante era grande demais. Então talvez ele nem seja tão grande, apenas seja um gigante pequeno comparado aos outros que usou alguma coisa para parecer maior e mais amedrontador. Ele próprio fala que a sua sala de costura é o seu templo, nos mostrando que ele não é nada do que parece. Além disso, como os Chapéus de Palha estão apenas na sala de um gigante, ainda não é certo se eles estão ou não no reino de Elbaf, por mais que eu ache que eles já chegaram no reino dos gigantes. E com isso então, mais uma aventura espera os Chapéus de Palha, uma aventura contra um gigante que se diz ser Deus e comanda um país inteiro de blocos.